Evangelho, quarta-feira da 8ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Felipe Neri. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 8ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Felipe Neri, presbítero e fundador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos acompanhando, dando prosseguimento aos textos propostos pela Santa Liturgia, o 10º capítulo do Evangelho de São Marcos, que se encontra na terceira parte da narrativa do corpo do Evangelho, que fala a respeito do caminho de Jesus, ou da viagem de Jesus, fora da região da Galileia. Jesus está agora seguindo em direção à cidade de Jerusalém, aonde se passará a sua paixão, morte e ressurreição. Nesse trecho que acabamos de ouvir hoje, no Santo Evangelho, Jesus está fazendo o terceiro anúncio da paixão aos seus discípulos. Marcos marca para a gente o estado de ânimo dos discípulos diante desse momento da subida para Jerusalém. Disse assim o evangelista: Estavam no caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente deles. E dessa forma, Marcos manifesta a decisão do Senhor e o firme propósito do Senhor de seguir no seu itinerário. Estavam assustados e acompanhavam-no com medo. Marcos, dessa forma, apresenta para a gente, não é muito, por assim dizer, peculiar na narrativa de Marcos, a apresentação dos sentimentos, das emoções presentes na vida dos discípulos, como é peculiar e marcante no Evangelho de São Lucas. Todavia, em alguns momentos específicos, Marcos frisa, sejam os sentimentos, sejam as emoções dos discípulos, dando relevância àquela ocasião. As narrativas que precedem esse terceiro anúncio são ensinamentos muito significativos e intensos da parte do Senhor sobre o perigo das riquezas e em relação a
salvação daqueles que buscam o nome de Deus. Tem a passagem do jovem rico, que foi uma passagem marcante para os apóstolos. Tem as palavras de Pedro. Pedro começou a dizer que ontem nós ouvimos, eis que nós deixamos tudo, e o Senhor faz uma promessa, acompanhada de perseguições. O cêntuplo, como ontem meditávamos, ele vai ser assegurado. E ouvimos Santa Catarina de Sena, que recebeu a revelação do próprio Senhor, falar a respeito do cêntuplo. Receberemos, entregamos a nossa vida, a nossa vontade própria ao Senhor, e Ele nos oferece 100 vezes mais. Ele nos oferece todas as virtudes que são próprias da vida divina e nos concede também o seu Divino Espírito para que essas virtudes cresçam em nós à perfeição, até o número máximo, até a perfeição, até o 100, como vimos no comentário de ontem. Então, e junto com isso a vida eterna, né? Mas tudo isso causa uma certa, pelo menos, um certo temor no coração dos discípulos e assusta. Então Jesus age de uma forma muito delicada, tomando os 12 novamente consigo, ou seja, tendo-os novamente à parte, começou a dizer-lhes o que estava para acontecer. Interessante que Marcos frisa que estavam assustados e o acompanhavam com medo, mas o Senhor, não por causa disso, deixa de fazer o anúncio que fez. Vocês perceberam? O estar assustado e o medo, ou seja, a insegurança ou a ansiedade e o medo, vão nos acompanhar em muitos momentos da nossa vida. Mas como vimos hoje, eles não foram impedimento para que o Senhor anunciasse aquilo que precisava ser anunciado aos seus discípulos. Algo que causaria ainda mais medo e assustaria ainda mais. Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes. O condenarão à morte, entregarão aos gentios, zombarão dele, cuspirão nele, açoitarão, o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Não é fácil o anúncio. E esse anúncio já vem declarado em um ambiente que já estava marcado pela ansiedade, por assim dizer, e também pelo medo. Mas por que Jesus não espera um momento, entre aspas, melhor para fazer esse anúncio? Porque o Senhor, conhecendo os nossos corações, cuida de tudo aquilo que se passa dentro dele. E ontem e hoje, na Liturgia das Horas, a gente teve as leituras de Santo Agostinho falando nas confissões a respeito da sua experiência pessoal, e como é marcante nas palavras de Santo Agostinho essa verdade. Deus conhece tudo que está dentro do coração do homem e não faria um anúncio que lhe custasse ouvir sem que ele mesmo, o próprio Deus, estivesse disposto a cuidar do coração desse homem e pagar o preço relativo a esse custo. Em outras palavras, o anúncio que Jesus faz da sua paixão, se pesa o coração dos discípulos, o Senhor também oferece de si próprio para ser consolação, conforto e ânimo por eles. O Senhor cuida de nós e jamais nos entregaria algo, jamais nos pediria algo que viesse ao nosso dano, que viesse para nos causar um mal, um dano por menor que fosse, em relação à salvação da nossa alma e o bem último de nossa vida. Agora, é claro, o Senhor, ao anunciar a paixão, não consegue preservar os seus discípulos da angústia e da eventual desilusão que aquelas palavras podem trazer. Mas ele permanece ao lado deles para irem juntos para além dessa experiência. Em muitos outros momentos ao longo do Evangelho de João, que meditamos intensamente nessas últimas semanas,
ouvimos e acompanhamos essa verdade. Muitas das coisas que o Senhor falava a seus discípulos era dura, era difícil, mas a todo instante o Senhor prometia e confirmava de ficar ao lado deles. Ele vai e envia o Paráclito, como acompanhamos na preparação de Pentecostes. O Senhor a todo instante tem tudo aquilo que é necessário para que o coração dos seus discípulos possa confiar inteiramente nele. Quais angústias e os medos que eu sinto na vida, eu continuo confiando no Senhor? As angústias e os medos que o meu coração prova diante das exigências da vida, e quando digo aqui exigências da vida, não é para viver como a gente quer, que também para viver como a gente quer, vamos provar angústias e medos, tá? Isso precisa ser muito claro. A vida, independente de como você escolha vivê-la, não vai te preservar de sentir medo e angústias, de passar por ansiedades. Agora, vale a pena viver cada uma dessas experiências para cumprir aquilo que o Senhor nos pede. Vale a pena viver cada uma dessas experiências para permanecer com Cristo em sua paixão. Vale a pena passar todas essas experiências se for para permanecer unido ao Senhor. As angústias, as ansiedades e os medos que a vida nos causa, também quando escolhemos, como ontem falávamos, viver não a nossa vontade própria, mas aquilo que o Senhor nos propõe pela vocação, viver, ao escolher isso, a vida não nos preserva de enfrentarmos tristezas, ansiedades e angústias, mas o Senhor estará conosco. E se eu não escolher assim, Padre? Ele estará contigo também, mas estará movendo o teu coração sempre à escolha do bem maior, que não é outro senão a vontade dele para você. Então o Senhor sempre vem ao nosso encontro para que nós possamos escolher viver a vida que Ele nos propõe. E como é bom saber que o Senhor cuida de nós assim. E as medidas desse cuidado nós vimos hoje no Evangelho. Tomando a parte dos seus discípulos e dizendo tudo isso, eis que a sequência do texto, ela, se vocês perceberem, parece que não tem um link. Bom, esse mesmo texto vai aparecer em Mateus e aqui é a mãe dos filhos de Zebedeu que intervém. No texto de Marcos, são os próprios discípulos que intervêm com um pedido ao Senhor. Então, estamos diante de uma situação onde o evangelista frisa, assustados e com medo. No momento seguinte, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. A gente pode falar, é mole, né? Ainda mais essa. Depois de tudo, eles vêm ainda aqui como se fosse exigir algo. Bom, queremos que... E Jesus pergunta com tanta humildade e delicadeza: que queres que vos faça? Porque o Senhor tem um coração pronto de fazer por nós, meus irmãos, tudo o que é o necessário para o nosso bem e a nossa paz. O serviço da caridade é pleno no coração de Jesus. Ele não tem nenhuma má vontade em cumprir o que é bom por nós. Eu preciso que isso fique claro. Mas nem sempre a gente pede de fato aquilo que será um bem para a gente. Pode parecer um bem, mas na verdade não é. E muitas vezes a gente pede aquilo que não sabe, não por um desconhecimento, mas por uma falta de cabimento mesmo. Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Primeiro que pedem uma coisa que o Senhor não pode fazer porque não compete a Ele. Compete ao Pai, como Ele mesmo disse. E mais uma vez o testemunho da humildade do Senhor. Verdadeiramente Deus onipotente, o Filho de Deus, tudo cumpre segundo a vontade do Pai. Fantástico isso. Que lição aos dois discípulos.
Que lição eles estão recolhendo, e todos eles dessas palavras. Mestre, queremos que nos faça que o Senhor, o que vamos te pedir. Mas o filho veio para cumprir a vontade do Pai. Ele perguntou então, o que queres que eu faça? Disseram, concede-nos na tua glória. Ou seja, a gente está indo para Jerusalém, o Senhor está falando que tudo isso vai acontecer, mas, enfim, a gente não sabe bem como é que vai ser isso não, mas a gente já está olhando lá para frente, entendeu? Então, concede-nos na tua glória sentarmos-nos um à tua direita e outro à tua esquerda. Bom, essa também é uma tendência muito nossa, meus irmãos, querer olharmos para fora da realidade em que estamos. O Senhor nos diz para desejarmos as coisas do alto, mas não é para fugirmos da cruz. A nossa pátria é Jerusalém, a Jerusalém celeste, mas nós caminhamos como peregrinos nesse mundo e aqui vivemos como peregrinos. São Filipe Neri, por exemplo, cuidou tanto dos peregrinos. Aliás, o padre mora na igreja. São Filipe, antes de ser ordenado padre, vinha muito até a região aqui das Catacumbas. E essa igreja, onde o padre está hoje, a Santíssima Anunciação, ela é uma das igrejas, das 9 igrejas de Roma, que eram de grande relevância antes do 1500. Era um lugar de peregrinação, e essa era a igreja próxima às Catacumbas, com lugar de peregrinação. E São Filipe Neri ficou por mais de uma vez exatamente aqui, nesse quarto em que o padre mora. Na época não era um quarto convencional, mas era uma área anexa à igreja, onde São Filipe, todas as vezes que vinha em peregrinação a essa parte, ficava hospedado aqui e se recolhia aos pés, bem do ladinho da porta de entrada da igreja, né? O quarto, que na verdade era como se fosse uma área superior onde se guardavam as coisas, e ali ficava São Filipe Neri. Então, como peregrino, ele compreendia muito bem. Depois ele fez uma grande obra em Roma, acolhendo e cuidando dos peregrinos que vinham até a cidade de vários lugares do extremo da região norte da Itália, que era uma região muito fria, atravessavam 2 cordilheiras, aqueles que vinham para depois dos Alpes, né, para cá, que vinham da região da Suíça, que vinham das regiões nórdicas até Roma, e enfrentavam tantas agruras, quando chegavam aqui, tinham as mãos delicadas e o coração acolhedor, sempre alegre, de São Filipe, o santo da caridade, o santo da alegria, que cuidava daqueles que aqui vinham, entregando o máximo do seu amor e fazendo aquilo que o Senhor depois ensinou para os seus discípulos no Evangelho de hoje. Olha que maravilha a liturgia nos dando mais uma grande lição. Mas voltando ao que falávamos, aproveitando o ensejo de São Filipe, vivemos aqui como peregrinos, não podemos ignorar a cruz. Pensemos nas coisas do alto, desejemos a Jerusalém celeste, mas o Senhor leva os discípulos a colocarem a sua cabeça e os seus pés no hoje, no agora. Desejar as coisas do alto não nos tira da prioridade da vida nesse tempo, onde somos chamados já agora, como vai dizer São Filipe Neri, em uma de suas célebres frases, né? Eu desejo o paraíso, mas aqui eu vivo a caridade. Como posso desejar viver nos louvores eternos ao bom Deus sem começar agora nessa vida a cantá-los e a celebrá-los? Que bonito, né? E é verdade. E dessa forma o Senhor chama os discípulos, como nós ouvimos no Evangelho, a essa atitude. Dá a eles aquilo, concede a eles, não aquilo que eles pediram, mas aquilo que, como Filho de Deus e como Senhor, Ele, no chamado que fez a cada um deles, poderia e queria participar, beber do cálice e receber o batismo. E Jesus então oferece a eles: podeis beber, podeis receber? Sim, podemos, o Senhor perguntou. Assim como o chamou a vocação, agora pergunta. Deus sempre propõe, Ele não impõe na nossa vida. E eles responderam: podemos. E o Senhor responde com eles: sim, recebereis. Essa possibilidade dada por Deus é também socorro de Deus, como falávamos ontem.
O Senhor não consente nenhuma possibilidade na nossa vida sem que Ele venha em nosso socorro, sem que Ele concurse conosco e nos ajude a viver aquela liberdade necessária para permanecer na resposta que foi dada. Por isso falávamos ontem que para que se complete uma renúncia, é importante, não fique aquele peso amargo da renúncia, o que nós deixamos para te seguir, Senhor, vocês lembram? Então, a gente precisa olhar para aquela alegria do que está sendo dado e do que está sendo assegurado ter. Então, olhemos para a alegria do que foi já o grande dom do chamado de seguir o Senhor. Isso já é um grande dom e um grande tesouro que merece ser reconhecido no seu valor e acolhido, e ali já é causa de alegria. Ter essa alegria no coração tem como consequência a renúncia daquilo que me tira dessa alegria, que são as coisas que eu estou deixando para trás. E a certeza de que essa alegria não pode ser de toda alcançada pelo meu esforço, mas que o Senhor vem em meu socorro, porque Ele me faz conhecer essa alegria, me faz desejá-la e agora concursa sobre a minha vida, acompanhando-me com as graças necessárias, ou seja, por meio do Espírito Santo, para que essa alegria seja plena em mim, pronto. Eu preciso olhar para essas duas verdades para que eu não esteja vivendo sob o peso do que deixei, como se a vida fosse uma agressão de Deus contra nós, um ato de violência simplesmente, pura e simplesmente contra si. O amor, ele nos leva a desejar sempre mais e a sermos então violentos contra todo o desamor e contra tudo aquilo que nos vem a separar do amor. Então essa compreensão hoje nós vimos o Senhor chamando os discípulos para junto de si e dando como referência os chefes desse mundo. Os discípulos então sabem que os dois irmãos pediram aquilo para Jesus e ali começa uma polêmica. Bom, aliás, a gente é bom para isso, né? Para fazer polêmica. Rapaz, eles se encolerizaram contra os dois. A gente está passando aqui. Vamos olhar agora os afetos no texto. De assustados e com medo, para ambicionados e intencionados em favor do... Ou seja, se alienam em relação ao que o Senhor apresenta e já pensam num futuro, ou seja, tentam fazer um salto para ter uma consolação para si, conquistar uma consolação e, de alguma forma, uma gratificação diante daquilo tudo que estavam vivendo. Assim, diminuir um pouco, talvez, o peso do medo e da angústia que assustava. E os outros entram em cólera, né? Começam a sentir uma grande raiva dos dois irmãos que aquilo fizeram. Bom, Jesus ensina para todos o caminho da caridade. Entre vós não deveis ser assim. Entre vós, ao contrário, aquele que quiser ser grande, seja o vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. E Jesus chama de volta a si. Se eles, olha que maravilha, meus irmãos, se eles se dispersavam, Tiago e João estavam querendo, olha, atenção agora, Tiago e João estavam querendo voar já lá para frente e passar por todo o sofrimento que Jerusalém reservava. Os demais já estavam querendo comer o fígado dos dois, porque de certa forma estavam se achando usurpados ou então trapaceados. E por uma outra razão também não estavam olhando para o agora. Ambos, por razões diferentes, se dispersaram. E o Senhor, com tanta amabilidade, chama-os de volta. Aquele que quiser ser grande, seja o servo. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para servir. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Voltamos ao ponto central. Estamos todos juntos agora no presente. De novo. Veio para dar a vida e entregar-se. Bom, vamos lá, a gente vai entrar, está indo para Jerusalém. Jesus traz todos eles para o presente, para o agora. Traz cada um da sua dispersão para estarem juntos com Ele. Para além da raiva que dispersa e cega o coração, para além do desejo de fugir e de evadir-se do medo e da angústia,
que às vezes nos inquieta interiormente e que não nos faz escolher o agora, que nos faz esquecer que somos peregrinos nesse mundo e que não nos permite avaliar, valorizar e reconhecer a nossa cidadania na Jerusalém celeste com a justa medida e dignidade para vivermos o nosso hoje da paixão como peregrinos acompanhando o Senhor. Então Jesus traz cada um da sua dispersão para estarem juntos com Ele. E juntos onde? Na escolha de viver a vida por amor como uma entrega de serviço e de caridade. E aqui entra para a gente o testemunho de São Filippo Neri, que assim viveu uma vocação adulta. Todos aqueles que geralmente sentem todos aqueles que geralmente não, perdão, todos aqueles que sentiram o chamado vocacional mais tarde na vida, tornem-se grandes amigos de São Filippo Neri. Procurem um pouco mais a história de São Filippo. Ele não deixou muita coisa escrita, mas tem muita coisa escrita a seu respeito. Então, nós podemos encontrar material traduzido do italiano pela Congregação dos Oratórios e dessa forma conhecer um pouco mais o testemunho de São Filippo. Perdoe-me quando falo São Filippo, porque Filippo é o nome Filipe em italiano, né? Mas o Neri é o mesmo. Neri é em português e italiano. É como a gente tem o hábito de falar Filippo, de vez em quando o padre falando fica escapando Filippo o tempo todo. Mas é São Filippo Neri. E uma das características de São Filippo Neri foi sempre se dispor a cumprir. Padre, o senhor já falou isso várias vezes, está repetindo de novo, mas essa é a realidade da vida dos santos. A cumprir aquilo que agradava o coração de Deus. É belíssimo, porque veio de uma família nobre, recebeu a formação. Como esse homem viveu a formação que ele recebeu? E quando ele veio para Roma, trabalhar com um tio, que ele foi depois começou a ser tutor de um jovenzinho numa família nobre, e assim teve a chance de poder fazer os estudos em filosofia, em teologia, como ele vivia a alegria desses estudos, o que ele foi vendo, como o coração dele descobriu, desabrochou no amor e no desejo de fazer a missão, de percorrer o mundo anunciando o nome de Jesus, e com que obediência ele foi até o bispo e submeteu tudo isso a ele, e o bispo disse: a sua missão é aqui. As suas Índias, porque naquela época estavam partindo os missionários para a região das Índias, né? Estamos aqui no auge da Companhia de Jesus. Santo Inácio de Loyola é a referência do Santo Padre da época e o grande nome da igreja e do movimento eclesial da região. Melhor, em Roma, porque as missões estão acontecendo, os jesuítas estão pelo mundo levando e anunciando o Evangelho. Páginas belíssimas da história da igreja na América estão começando. Então, inflamado por tudo isso, o bispo diz: não, seu lugar é aqui em Roma. E São Filipe acolhe aquela palavra. Alguém pode dizer: poxa, que balde de água fria, né? Para quem estava tão entusiasmado e tinha tanta coisa. Não tinha entusiasmo no coração de São Filipe que fosse maior do que o desejo de fazer aquilo que agradava a Deus. É aí que a gente se engana. Esse era o verdadeiro entusiasmo. E se naquele momento agradava ao Senhor ser obediente ao seu bispo, e não só naquele momento, sempre, porque a obediência ele sabia muito bem que agradava a Deus, é a virtude e um dos atos de amor que mais agrada a Deus, pronto, ele não teve dúvidas, era ali que ele ia ficar. De agora em diante era só deixar que Deus continuasse mostrando o caminho e que ele continuasse vivendo a alegria da obediência que tanto faz o coração de Deus feliz, alegre e consolado. E assim ele se tornou o grande santo da caridade, que cuidou de tantos pequeninos para que pudessem amar e seguir a Deus. Naquela época tinham muitas crianças abandonadas à orfandade e também aos maus hábitos que terminavam na vida do crime. E São Filipe cuida deles. Tinha uma frase dele famosa que diz: sejam bonzinhos, se vocês puderem. E outra que dizia: bom, ainda que eles venham a quebrar as coisas e fazer tanto barulho, se estiverem aqui para ouvir as coisas de Deus e aprender mais o que é bom aos olhos de Deus, eu estou disposto a suportar tudo.
Bendito seja Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Felipe Neri, Santo Agostinho e da Santíssima Mãe de Deus, Rainha dos Sacerdotes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.